Posto isto, eu vou fazer a minha apresentação partindo das narrativas que são feitas sobre o desenvolvimento em Moçambique. A primeira das quais, recente, muito insistida e colocada no sistema de ensino, é a ideia de empreendedorismo como um elemento fundamental para o desenvolvimento do país e para a criação do emprego. Insiste-se na ideia de que é importante, no sistema de ensino, colocar uma disciplina denominada empreendedorismo. A partir dela haverá uma transformação e haverá jovens a criarem empregos, fugindo o Estado a sua responsabilidade de criação de emprego. A segunda narrativa tem a ver com o boom de recursos. A ideia de que, com gás, com recursos naturais, Moçambique vai desenvolver. E eu pego nestas narrativas sobre desenvolvimento porque não há nelas uma aposta na formação integrada do homem, do aluno. Olhando para estas narrativas, percebe-se que há uma ideia construída de que o desenvolvimento virá de fora para dentro e não será um desenvolvimento impulsionado de dentro, pensado pelos diferentes atores internos. E na questão do desenvolvimento, a componente educação, formação, é fundamental para transformar a mentalidade. Então vou partir desta ideia de STEM provocada pelo Batel no ISCTEM e que despertou a necessidade de cada um de nós, como docente do ISCTEM, das diferentes áreas, perceber o que é o STEM. Muitos dos docentes não sabiam o que era o STEM. Olhamos para esta sigla, que designa as disciplinas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Mas quando olhamos para o STEM, pensamos que só se refere a estas disciplinas. É uma sigla. Por detrás desta sigla, destas 4 letras, há um conceito inovador de educação. E é este conceito que interessa refletir sobre ele. É a partir deste conceito que nós olhamos para a nossa realidade, para a forma como nós fazemos a educação em Moçambique, fundamentalmente uma educação sustentada na ideia de que a memorização e o cálculo são fundamentais para a formação. Mas este conceito de STEM é um conceito que transforma a educação e transforma, acima de tudo, a forma como os alunos do mundo inteiro estão a aprender. A primeira questão que nos surgiu no debate e na reflexão que nós fazemos internamente foi perceber quando é que surge esta ideia do STEM. Como é que ela nasce? Por que a preocupação em colocar no aluno a dimensão de inovar, de criar, de transformar, passar da componente memorização e cálculo para a inovação e criação de soluções para os problemas que a sociedade enfrenta? Então, o STEM nasce na década 50 do século passado, quando os russos lançam o Sputnik 1.
O presidente americano Kennedy reúne com o seu staff da educação preocupado com o facto de os Estados Unidos estarem a ser ultrapassados pelos russos. Há esta dimensão da guerra tecnológica, guerra da inovação, e o presidente americano percebe que os Estados Unidos estão a ser ultrapassados na guerra pelo conhecimento. É com esta preocupação de tomar a dianteira na guerra pelo conhecimento que os Estados Unidos começam a estabelecer uma política de ensino que foca no desenvolvimento de produtos e de tecnologia numa lógica de conhecimento aplicado. Os Estados Unidos olham e dizem que é importante o nosso sistema de ensino responder aos problemas que a nossa sociedade enfrenta, responder aos desafios de conhecimento e de inovação que o mundo está enfrentando. Este sistema, o STEM, transforma o aprendizado do aluno em algo que faz sentido. Durante a preparação da minha apresentação, fui pensando na forma como nós fomos educados, nesse sistema de memorização e de cálculo, na forma como fiz o ensino primário. Ia à escola, ensinaram-nos o abecedário e depois tínhamos uns grandes panfletos com figuras, não é? E daquelas figuras os professores foram preparados e sabiam o que é que cada figura precisava passar para nós. Ainda me lembro quando vejo o livro da escola primária, uma senhora ao lado de um senhor e uma criança em frente deles. E nós, sentados, a professora explicar que era uma família e a criança estava a conversar e a dialogar com os pais. Bom dia, mamá. Bom dia, papá. Esta é a Lila. E foi assim que nós fizemos o ensino primário. Tínhamos estes cartazes e os cartazes tinham uma descrição de cada cartaz dizia o processo de ensino primário da primeira à quarta classe, se não à quinta, os primeiros anos tinham estes cartazes em que nós, como estudantes, memorizávamos o que o cartaz transmitia. Quer dizer, o que o professor nos passava, nós memorizávamos da mesma forma que memorizávamos o cálculo. Mas na década 70 do século passado, nesta guerra pelo conhecimento, os americanos desenvolvem este modelo de ensino STEM, que era importante passar desta questão da comprovação, da memorização e do cálculo para a inovação. O STEM desenvolve o aluno a saber fazer, a colocar a mão na transformação, na inovação. Mas se eu olhamos para o desafio que estas sociedades tiveram e com um modelo de ensino marcadamente vincado para a inovação, olho para a nossa realidade e sempre que é importante desenvolver. Como é que Moçambique desenvolve com um modelo de ensino marcadamente fundamentado na memorização e no cálculo? Este é o desafio que se nos é colocado. O argumento que procuro apresentar
é de que só teremos desenvolvimento, só ocorrerá desenvolvimento em Moçambique se nós alterarmos o modelo de ensino, adotando um modelo de ensino que se fundamenta mais no despertar das habilidades dos alunos. Só este modelo é que é capaz de criar inovação no nosso país. Mas, como disse a professora Vargas, esta ideia de STEM, Engenharia, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, desenvolve para o STEAM, em que há uma preocupação da inclusão da arte. Quando nós pensamos no STEM, estamos a pensar num modelo de ensino sistémico, em que as diferentes disciplinas dialogam entre si. É criado um problema e as diferentes disciplinas respondem ao problema que é colocado. Hoje fala-se mais em STEAM. Há uma corrente que defende a introdução do conceito de arte. A ideia de que o STEAM deve compreender também a música, a expressão corporal, o design, a língua, a sociologia e muito mais. É esta ideia de que desenvolver habilidades de comunicação também faz parte do conceito de STEAM. Por isso, a inclusão do arte. Uma vez que o estudante precisa também saber explicar como atingiu determinado resultado e quais foram as etapas percorridas na jornada para o alcance deste resultado. Mas a questão que nos surge é, e nós não encontramos resposta, esta apresentação é mais provocatória, STEAM para Moçambique, sim ou não? Como adotar um novo modelo de ensino fundamentado no STEAM em Moçambique? Quais seriam os ganhos de um STEAM em Moçambique? Disse que o nosso argumento é de que só ocorrerá desenvolvimento em Moçambique se nós alterarmos o modelo de ensino do qual fundamentamos na memorização e no cálculo e na ideia de que o professor é o único detentor de conhecimento. É importante inverter este modelo, colocando a tónica no estudante, no aluno, no despertar no aluno a necessidade de aprender, de questionar o que lhe é colocado e, acima de tudo, de inovar. E porquê que o STEAM seria o elemento fundamental para desenvolver a consciência para a inovação? O STEAM, a nosso ver, melhoraria a educação no país porque o estudante tornar-se-ia o centro do processo de ensino. Mas para ter o estudante como um elemento que faz a inovação, encontra respostas para os desafios que lhe são colocados, é importante formar professores de ensino público para incluírem o STEAM nas suas aulas regulares. O principal objetivo seria o de fazer com que, aos poucos, os professores treinados pela metodologia STEAM substituíssem a metodologia tradicional, baseada em memorização e cálculos mecânicos, para algo que desenvolva habilidades reais no aluno. Este programa seria um programa a ser adotado no ensino básico e
a partir do ensino básico, teríamos estudantes que chegavam ao ciclo final da escola já acostumados com a abordagem STEAM e poderiam aproveitar melhor o período para experimentar diferentes possibilidades de carreira. Uma palavra-chave no sistema de ensino STEAM é a oportunidade. O professor tem a oportunidade de mudar a sua metodologia para fazer uma aula mais eficiente, onde os alunos têm a oportunidade de aprender mais e talvez mudar o seu futuro com o que eles aprendem, seja em que escola for. Esta ideia do STEAM é fundamental para Moçambique. Vou dar um exemplo do quão importante esta ideia do STEAM é, a partir deste exemplo que a professora Vargas deu do Centro de Ciência Viva, em que as crianças são colocadas em contacto com diferentes cenários, elas criam, inovam, veem qual é a necessidade da inovação e dialogam com os cientistas. Os brasileiros têm também um modelo similar, com algumas nuances de diferença. É o programa de engenharia para crianças. Um programa no qual são concebidas campos interativos nos quais as crianças são colocadas o desafio de criar, de inovar, é-lhes colocado um problema e elas precisam responder o desafio para ser encontrada uma solução. São feitas festas temáticas com um problema no qual as crianças resolvem esses problemas. Desperta-se na criança a necessidade da leitura, da inovação. Então, o que nós pretendemos mostrar é que é importante apostar na ciência, na inovação e só poderemos, em Moçambique, transformar a nossa paisagem mudando um bocadinho o nosso método de ensino, a nossa metodologia de ensino fundamentada na memorização e no cálculo. Termino a minha intervenção provocatória dizendo que as narrativas sobre o desenvolvimento em Moçambique só farão sentido se o desenvolvimento for induzido a partir de dentro, havendo uma maior aposta na ciência, uma maior colocação e investimento na ciência e que não se passe este elemento da aposta na ciência como um elemento discursivo, apenas discursivo. O lugar da ciência é um lugar marginal em Moçambique. Costumo, de forma provocatória, olhar para o lugar da ciência a partir da dinâmica que é estabelecida entre os vários campos em Moçambique. E vou pegar dois campos que para mim são fundamentais. O primeiro é o campo político com as suas regras próprias. O segundo é o campo académico. Quando olhamos para o campo académico, olhamos como um campo com as suas regras, com as suas dinâmicas, mas do qual os atores que fazem parte deste campo não dão o devido valor ao campo, não se dão o respeito que devia ser dado ao campo académico. E de forma provocatória, interagindo com atores de diferentes campos, defendo que
não há transformação no campo científico em Moçambique, no campo académico em Moçambique, porque os atores do campo académico, grande parte, têm como trajetória ascender ao campo político. O campo académico tem regras próprias. Ele exige muita confrontação, exige muito investimento. Mas, quando estamos perante atores que estão num campo que têm medo e receio de confrontar atores de outros campos, no caso, o campo político, para fazer transformações, é difícil nós mudarmos o modelo de ensino. Termino mesmo dizendo que seria interessante, defendia que o modelo STEAM devia estar no ensino básico, seria interessante ter no país um debate interativo, um debate no qual a aposta fosse na adoção de uma nova metodologia para o ensino e menos um debate focado na questão da produção do livro escolar. Estes são aspectos que parecem marginais, mas quando olhamos para a política de ensino, vemos que há uma preocupação mais com o negócio do livro escolar e menos com o debate sobre a qualidade do ensino. A terminar, quando preparava a intervenção provocatória, conversava com uma professora doutorada da Universidade Eduardo Mondlane, cuja trajetória no ensino foi de professora primária. O sonho desta professora, que é pedagoga, foi terminar o seu doutoramento e voltar para o Ministério da Educação e voltar para a escola primária onde ela dava aulas. A frustração desta professora é de que não é aceito ela voltar a dar aulas no ensino primário porque doutorou. Isto fez-me pensar no lugar que nós vamos encontrar na competição pelo conhecimento, na competição pela inovação. Em 2004, dialogava com uma investigadora da Universidade de Bayreuth, na Alemanha, doutorada num centro de investigação conceituado em Bayreuth, 15 anos como investigadora, e ela estava muito feliz em 2004 porque tinha conseguido, num concurso de colocação de professores primários, ser professora primária. E nós indagávamos, porque éramos 3 estudantes moçambicanos de mestrado, porque é que alguém com o doutoramento está preocupado em dar aulas na escola primária. Mas, passados muitos anos, percebemos que os melhores professores devem estar no ensino primário, na base. Quando nós falamos da adoção de metodologia STEAM como um elemento propiciador de inovação e de desenvolvimento e de colocação de Moçambique no debate e na confrontação pelo desenvolvimento, só olhar para a região não atingiremos níveis de competitividade na inovação com a África do Sul enquanto não tivermos os melhores professores no ensino primário. Se nós olharmos para o nosso modelo de ensino primário e básico, é um modelo de ensino 8 mais 3, 8 mais 1, 10 mais 1. Para quem é estrangeiro, é a 10ª classe, mais um ano intensivo de formação para professor. E eu coloco sempre o desafio, se nós temos uma instituição
de ensino que sempre foi vocacionada e formou excelentes professores, que é a Universidade Pedagógica, por que é que se negligencia a contratação de professores da Universidade Pedagógica e privilegia-se este modelo 8 mais 3, 10 mais 1? Porque se este modelo vai reproduzir o modelo da memorização, não vai haver inovação, não vai haver competitividade. E esta narrativa sobre o desenvolvimento com base no gás, no petróleo e nos recursos naturais será apenas uma narrativa. Muito obrigado pela audição. Muito obrigado. Temos tempo para um conjunto de questões, certamente questões de bom senso. O desafio que nós temos neste tema agora são, com o Helder, fazer um conjunto de conferências sobre bom senso. Olha, eu queria agradecer, de facto, gostei muito da sua intervenção. O que eu gostava de saber era qual é a possibilidade que tem, enquanto docente e investigador da sua instituição, de poder começar esse sistema deste tempo, não é? Ser STEAM e muito na linha dos Inquiry-Based Science Education, que parece muito complicado, mas é simples. É deixar as crianças fazer as perguntas. É o que isso quer dizer. É progredir o conhecimento pela pergunta. E o que a mim me parece, mas não sei se partilho essa opinião, isso não é difícil. Não é preciso grandes equipamentos, não são precisas grandes estruturas, é preciso uma atitude. E a atitude de deixar falar, deixar perguntar. Portanto, eu gostava de perceber até que ponto é que está disponível e tem possibilidade de poder fazer isso, atuar com um grupo de pessoas que trabalhem segundo esse modelo. E que nós, os atores que formamos na escola privada, do meu ponto de vista, do que nos aparatos mais pesados do público. Então, é possível fazer sim, fazemos, e esta questão que colocou de se focar o ensino na pergunta, há um exercício que faço nas aulas introdutórias do meu grupo de disciplina, quando apresentamos a cadeia. Quem vem para o ensino superior, com todas as dificuldades que o estudante tem, mas com um sistema de ensino que nos permite abrir a cabeça, nós temos um sistema que faz-nos conhecer muito e ser pouco especialista, não é? Todo o ensino secundário é interessante ver como um estudante moçambicano que faz ciências naturais ou faz letras, para o meu caso, de história do mundo, nós temos conhecimento. Mas se pegarmos num mesmo estudante que fez letras nos Estados Unidos ou na Europa, vai ter alguma dificuldade de falar sobre outras coisas. Estamos tão periféricos que temos necessidade de conhecer tudo, não é? Mas o que eu ia dizer é que este sistema fundamentado na colocação de questões pelo estudante, na aula introdutória, nas nossas aulas introdutórias do meu grupo de disciplina, nós terminamos a aula com o movimento de maio de 68, um movimento estudantil na Europa, não é? Em que, das várias contestações que faz contestação ao método clássico de ensino, não é? Em que há o mestre que sabe tudo, o mestre disse. E chamamos a atenção ao estudante que, para aquela disciplina em particular, a ideia do mestre disse, do professor que sabe tudo, do professor que responde tudo, e o método no qual o estudante é um ator passivo,
na nossa disciplina não funciona. Porque nós, como docentes, também este método morreu em maio de 68. Nenhum dos 3 docentes tinha nascido nessa altura. Mas é um modelo com o qual não nos identificamos. É um modelo patriarcal no qual o estudante é passivo. O estudante não questiona. Ensinamos o estudante a questionar até as respostas que nós damos. É importante o estudante questionar sempre. Se notarmos, o nosso dia-a-dia é um dia-a-dia, entanto que cidadãos formados, muitos de nós formados, é um dia-a-dia de conformação com tudo que nos é colocado. É assim. Não questionamos. Dou sempre a terminar, pergunto aos estudantes se algum deles leu filosofia, se algum gosta de filosofia. E muitos deles dizem, não gosto de filosofia. Digo, então vai ser difícil vocês amarem a ciência. 2 questões são sempre importantes para mim. Filosofia, lógica, retórica, lógica argumentativa, o silogismo lógico, não é? Na nossa argumentação. E a solidão. Também me pergunto se os estudantes gostam de solidão. E são todos, detesto solidão. Raros são os estudantes que gostam de solidão. O ato de leitura é um ato de solidão, de diálogo que nós estabelecemos com aquele autor que nós estamos a ler. Então, estes exercícios nós fazemos sempre para os estudantes não se conformarem. Mas, diz bem, não é e não deve ser para um grupo restrito. Isso deve ser pensado como um modelo de uma escola. Faz-nos pensar na escola de Chicago. Nós temos aqui o professor Castiano, que foi o meu professor de teoria sociológica, que nos fez pensar na escola de Chicago americana. Tens a escola de Chicago com vários cursos, tens lá a sociologia, mas a sociedade em Chicago tinha vários problemas. Crime, delinquência, lixo, desemprego. Aquela unidade em Chicago pensou globalmente na solução para aqueles problemas. É este o modelo de ensino STEM. Desenvolvimento. Como é que tu fazes o desenvolvimento? Com recursos naturais? É a solução gás e petróleo? Como é que pensas aquilo? E quando olhas para a África e não só, as grandes empresas que exploram gás e petróleo só desenvolvem a região em que se explora gás e petróleo. Nenhum país desenvolve com gás e petróleo se não aposta na ciência, na inovação. O dinheiro do gás e petróleo deve ser colocado na ciência para haver inovação, para haver desenvolvimento. É mais neste sentido, mas, professora, a questão é, não se desenvolve esta metodologia só com 2, 3 professores. É preciso ser pensada globalmente e era o exercício que nós íamos fazer com o Batel esta semana. Era para esta, ficou para a semana, exato. Não sei se há mais questões. Tatiana? Dizer muito obrigado por esta apresentação e não a minha pergunta, talvez contribuição. O doutor Guilherme disse que o doutor Batel faz as suas aulas de forma provocativa. Queria dizer que nós, no Departamento de Química, também fazemos alguns estudos ligados com a utilização do Problem Based Learning. Na língua portuguesa significa utilizando o método problematizado baseado na criação dos problemas. O que significa que nós também criamos a situação de conflito entre conhecimentos antigos e conhecimentos novos, daí provocamos a discussão. E não usamos este método não só na nossa universidade, no departamento. Também fizemos um estudo nos estudantes do trabalho de licenciatura na escola José de Rangel, na nossa escola Paulo, e mostra que este dinâmico, não é? Este métodos, o doutor disse provocativos, não é? Que criam uma situação conflito em conhecimentos novos e antigos, mostrando que nós precisamos criar
mosaico há vários sítios onde se pratica, só que mesmo dentro do ensino público, onde se dá pedagógica, tenta fazer o seu melhor, mas só que nos últimos 10 anos ou 15, os meus melhores professores de matemática formam que têm que desenvolver a capacidade de visualização, estimação, a capacidade de tentar perceber o erro do aluno, tentar ver como é que o aluno pensa e a partir dele fazer algumas interrogações, pôr em confrontação para ele desenvolver o seu conhecimento. Esses bons professores não ficam na escola, estão no mercado. Este é um dos problemas fundamentais, conseguir que alguns dos bons professores que saem do nosso sistema fiquem, quer dizer, que não saiam do sistema. Eles estão fundamentalmente nos bancos, estão em todos os outros setores, menos na educação. E a hipótese que a gente põe é, se calhar, possivelmente depois dessas instituições já terem absorvido o suficiente, vamos começar a ter, no futuro, quando ele tende para o infinito, alguns professores melhores. Essa é uma hipótese com a qual trabalhamos. Mas temos algumas escolas que até funcionam. Por exemplo, as escolas comunitárias, geridas pelas igrejas. São escolas que o fator fundamental, muitas vezes, para o professor estar motivado a fazer essas coisas é a gestão da escola. E temos alguns ninhos, alguns nichos neste mosaico de Moçambique em que isso acontece. Se formos a ver, Moçambique participa em vários estudos internacionais. Há regiões de Moçambique cujo rendimento é alto, mas há outras regiões não. Quer dizer que não se pode generalizar para todo Moçambique. Moçambique é um mosaico, há vários aspectos a ter em consideração e, possivelmente, com aprendizagem. Neste sentido, há modelos de aprendizagem que são dominantes e que, em princípio, servem precisamente este modelo. Nesta perspectiva, a tendência é que o conhecimento seja cada vez mais parcializado, não há essa tendência de combinar domínios de conhecimento e de saber distintos, de forma a criar também uma cultura muito mais alargada e perspectivas de leitura do mundo distintas daquela que se pretende ser a dominante. O conhecimento também se torna o próprio uma mercadoria. A minha pergunta é: de que forma é que propor modelos alternativos de ensino, de que forma é que imagina isso ser possível, quando isso implica também enfrentar um modelo que é dominante e quando esse modelo de ensino ele pode não necessariamente servir o modelo socioeconómico que está diretamente ligado. Não sei se me fiz. Fez. Quando confrontamos esses modelos dominantes, quando saímos da caixa, não é? Que sempre se fez assim, o modelo melhor adequado para a realidade moçambicana é este. Eu vou lhe dar só um exemplo que é meu. Entro para o ensino, faço a 10ª classe, com trauma da matemática. Vou fazer o ensino pré-universitário e não queria saber de matemática, não queria mesmo. Entro para a universidade, na altura, na UFIX, na Unidade de Formação e Investigação em Ciências Sociais, hoje extinta. No 2º ano, para nós fazermos o seminário de pesquisa no 3º ano, devíamos ter estatística. Eu disse, meu Deus, eu entrei para fazer Sociologia, isto aqui é estatística, isto vai ser o meu inferno. Lembro-me que pessoas brilhantes como o Filimone Meigos reprovaram a estatística. E eu também entrei e eu via na estatística um bicho de 7 cabeças. Mas o meu professor de estatística, do
qual encontro grande parte dos estudantes que fizeram a formação não fixe não gostam desse professor, mas ele é um professor fabuloso. Eu encontro, temos um grupo, esta coisa do WhatsApp hoje, cruzo-me com ele, passados mais de 10 anos, fiz uma foto e mandei para o grupo. Mais de 500 alunos no grupo. E cerca de 200 comentários. Não tinhas outra pessoa para fazer foto e mandar para o grupo. O professor Wim Nilman, um holandês, radicado em Moçambique, ele dava aula de estatística e dizia para nós, isto é só um show-off. E nós todos ali de ciências sociais, isto é horrível, nós não vamos conseguir fazer este curso. Repetimos a estatística. Eu hoje olho para a estatística e sei o quão ela é importante para a minha vida. O quão ela é importante para a minha atividade profissional. Se nós temos o STEAM, nós vamos desmistificar esta ideia de que a matemática é um bicho de 7 cabeças. O professor esteve ali a explicar que os melhores professores de matemática da UP têm estado a sair. Há quem faz propostas e tira-lhes para os bancos. Mas é importante nós pagarmos bem ao professor para ele reter os melhores professores na universidade. Não é possível fazer a universidade com professores que mal saiu da carteira e ele é professor. É preciso ter gente que lhe prepara. E eu hoje olho para a estatística de forma diferente. Olho para o SPSS, que também foi um bicho de 7 cabeças para mim, na minha formação, mas eu chego hoje ao doutoramento, o meu supervisor diz, se não dominas o SPSS, Helder, é o André Freire, vocês devem conhecer em Portugal. O André Freire diz, todos os meus estudantes têm que dominar SPSS, têm que dominar leitura de gráficos, mapas, se não domina, esquece, eu não vou orientar a sua tese. E ele depois disse, vai fazer este curso com o professor Rui Brites no ISEC. O professor Rui Brites não é matemático, não é estatístico. O professor Rui Brites é um sociólogo que se fascinou pela matemática, pela estatística e pelo SPSS. Ele hoje produz manuais, é um professor brilhante. Mais uma vez, abri a mente e eu olho para o SPSS como uma ferramenta importante para mim. Hoje, eu sei o quão importante é a estatística para a minha vida. Mas se nós continuarmos com este modelo, no qual a matemática é um bicho de 7 cabeças, mas tu só fazes esta transformação quando tens professores que vivem com paixão o ensino, que ama a matemática, que olha para a matemática não como algo para dificultar a nossa vida. Então, esta é uma questão importante. Há modelos dominantes, sim, mas é importante confrontar estes modelos com modelos alternativos. E só se faz isto em pequenos grupos, institutos privados. A UP disse muito bem, é feito em algumas escolas públicas, faz-me pensar, por exemplo, a luta em Maputo, antes de termos muitas escolas secundárias privadas, a luta que era meter o filho na escola 3 de Fevereiro, porque sabia que tinha ótimos professores. Os miúdos saíam daquela escola primária muito bem preparados. Então, são estes elementos que nós temos que ter. É preciso pensar o ensino a sério e ter presente que sem um ensino de qualidade, sem um ensino que desperta a necessidade de inovar, nós não vamos ser competitivos nem para atrair investimento. Muito obrigado, Helder. Vamos então ao nosso coffee break, nossa pausa para café. É ali naquela tenda, o professor David Monjano explica melhor o que é. Já lá